O Deus que pregam hoje não é o Deus da Bíblia. E com isso, claramente, eu não quero generalizar e dizer que são todos que praticam isso. É claro que não. Existem pessoas, sim, hoje em dia, que ainda prega e fala sobre o Deus verdadeiro, o Deus do qual a Bíblia revela. Olá, meu nome é Lucas, e se você gosta de assuntos como filosofia, fé, cristianismo, você está no lugar certo. Mas hoje eu quero trazer vocês para uma reflexão, para que a gente possa pensar um pouco sobre o que andamos falando sobre Deus, o que as igrejas hoje em dia falam sobre Deus. O que eu particularmente penso é que hoje as igrejas, elas trazem um evangelho, uma pregação, uma forma de vida que tenta, no fundo, no fim das contas, fazer com que as pessoas aceitem o evangelho de uma forma muito fácil, fazer com que as pessoas enxerguem a Bíblia, enxerguem Deus de uma forma muito superficial. Hoje as pessoas pregam sobre, Deus vai fazer você rico, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus é amor, e tudo isso, como eu costumo dizer, é muito bom. Mas entenda que a Bíblia, o Evangelho, é algo muito mais profundo do que você pode imaginar, que as pessoas hoje em dia acabam não mostrando para você. E o meu papel aqui não é de nenhuma forma ser um cara chato, tá bom? Mas é que eu preciso falar a verdade para vocês. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 7 e o versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Aqui foi o próprio Jesus Cristo que estava falando, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Versículo 15 ainda complementa dizendo o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Praticamente o que Jesus está falando aqui é o que está acontecendo na atualidade. Nós precisamos pregar a palavra e pregar o evangelho e mostrar que a porta que leva à perdição, ou seja, que leva à morte, ao inferno, ela é grande. Ela é muito grande. E as pessoas estão entrando por essa porta grande. E que porta seria essa? É a porta do pecado, a porta do prazer, a porta de tudo aquilo que te faz sentir bem. Então muitas pessoas vão para a igreja e estão entrando por essa porta muito grande, de satisfazer apenas os seus desejos. Mas o próprio Jesus disse que a porta que leva ao céu ela é estreita, ou seja, o próprio Jesus estava dizendo que é complicado e difícil chegar ao céu, ir para o céu. Outro ponto, as pessoas hoje em dia, elas dizem, mas Deus é amor, Ele não julga porque Ele é muito amoroso. Quando, na verdade, quando a gente vai fazer uma leitura da Bíblia realmente profunda, a gente vê que Deus ele é amor, sim, mas porém, Deus ele também é justiça, viu? Olha o que Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 14 diz. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Claro que tem outros versículos que mostram que Deus realmente, no fim, vai julgar as pessoas pelos seus pecados se você não se arrepender. Deus, ele é amor. Sim, ele morreu para perdoar o pecado da humanidade. Entretanto, Deus, ele tem um atributo que faz parte dele que se chama justiça. Deus é o ser mais justo que existe. E Deus ele vai prestar conta com as pessoas que não se arrependem dos seus pecados e que preferem entrar pela porta larga. Essas pessoas serão julgadas. A Bíblia nos ensina isso. As pessoas hoje em dia aceitam qualquer estilo de vida. Venha do jeito que você tá, você não precisa mudar, quando na verdade nós precisamos tomar o máximo de cuidado com isso, pois a Bíblia não ensina dessa forma. Se você realmente confessa Cristo como Salvador da sua vida, você necessariamente precisa mudar a sua vida, isso é bíblico. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Concupiscência, para quem não sabe, são obras da carne, são pecado. Então Pedro está dizendo que nós não podemos nos conformar com o pecado que antes praticávamos, mas que agora nós precisamos andar em obediência, obedecer a palavra de Deus e ao próprio Jesus Cristo. Então você precisa mudar a sua vida assim, viu? Outra questão que as pessoas hoje em dia falam muito é que Deus ele salva todos, independente do pecado, Deus vai lhe salvar. E quando a gente vai realmente ter uma leitura profunda da Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Entenda, Deus, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? O que nós precisamos fazer? Jesus ele abriu as portas para a salvação, a porta está aberta.
mas eu e você precisamos ir até ela. E para chegar à salvação, precisamos fazer algo muito importante. Vamos ver o que a Bíblia diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ah, então você não pode, não é? Deus não vai salvar você assim, e você vai ficar do jeito que você está, não precisa fazer nada, é só ir à igreja, como os pregadores falam de hoje em dia. Só precisa ir à igreja mesmo, dar o dízimo e acabou. Não. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E outra, arrependimento não é remorso. Remorso é o quê? Você comete um pecado, se entristece, chora pelo pecado, deixa o pecado momentaneamente, mas logo depois você volta para o pecado. Isso não é arrependimento, isso é remorso. A Bíblia nos ensina que, para que os nossos pecados sejam apagados, sejam perdoados, nós precisamos se arrepender. E o arrependimento é o quê? É a mudança de conduta. Se você realmente vai para a igreja e tem Cristo como Salvador da sua vida, você precisa mudar a sua vida, você precisa deixar de fazer o que você fazia antes. É assim que a Bíblia ensina. E por último, uma questão bem fundamental é que as pessoas hoje em dia dizem: ah, Deus não vai me castigar, Deus não vai me mandar ao inferno porque Deus é meu bichinho, é amoroso demais. Gente, muito cuidado com esses pregadores que acham que dinheiro, revelação, profecia é tudo. Precisamos acordar. Esse não é o verdadeiro Deus. Deus, ele corrige e Deus, ele também açoita o filho que ele ama. É isso mesmo. Hebreus capítulo 12 e o versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Então, muitas das vezes sofremos, choramos, dói, é bastante difícil, mas às vezes Deus ele está nos mostrando e nos corrigindo porque Ele é o nosso Pai supremo, Ele é o nosso Pai perfeito. Então, muitas das vezes a gente passa por dificuldade, passa por coisas e às vezes não entendemos o porquê estamos passando por determinadas situações. Mas muitas das vezes Deus está querendo nos corrigir de algo que estamos fazendo, porque Deus nos ama. E o pai, como eu acabei de ler em Hebreus, ele corrige o filho que ama. Então, reflitam sobre como Deus ele realmente se revela através da Bíblia. Quando a gente olha para muitas pessoas hoje, a gente vê que eles entendem Deus de uma forma muito superficial. Eles se deixam levar pelos que esses pregadores hoje em dia começam a falar, aquela história muito bonita, muito delicada. Mas entenda, Deus ele realmente é bem mais profundo do que a gente pensa. Existe consequência, Deus é juiz, Ele julga, e se a gente não se arrepender e mudar a nossa vida, infelizmente, nosso destino é o inferno. Então que nós venhamos tomar muito cuidado com isso.